Vamos então iniciar um conjunto de vídeos cujo tema é o sistema de numeração decimal e o ábaco de 5 pinos. Portanto, o princípio fundamental do sistema decimal é que 10 unidades de uma ordem qualquer formam uma de ordem imediatamente superior. Temos aqui o ábaco de 5 pinos, onde vemos a ordem das unidades, a ordem das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Os símbolos no sistema decimal são os algarismos, que vão de 0 a 9, portanto são 10 símbolos, 10 algarismos. Não é? A combinação destes algarismos permite-nos construir números. Não é? Portanto, os únicos números que coincidem com os algarismos são os números de 0 a 9, coincidem exatamente com o respectivo algarismo. A partir do 10, os números são uma combinação de 2 ou mais algarismos. Os 10 algarismos são os símbolos de numeração decimal e cada um dos símbolos representa uma certa quantidade de unidade. Portanto, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 representam exatamente quantidades. Portanto, o 0 não representa nada, está aqui tracejado. O 1 é do algarismo 0, do algarismo 1, 0 a 9 é o 1, todos os outros não existem, portanto é uma única argola. 2 são 2 argolas, 3 são 3 argolas, 4 são 4 argolas, 5 são 5 argolas, 6 são 6 argolas, 7 são 7 argolas, 8 são 8 argolas e 9 são 9 argolas. Portanto, o 0 não representa nada e a partir de 1 ao 9, dos algarismos 1 ao 9 representam quantidades. Não é? Esta representa uma quantidade que é nula, é 0. Não é? O sistema decimal é um sistema posicional, isto é, os algarismos têm o seu valor de acordo com a posição relativa que ocupam nesse número. Não é? A estrutura do número divide-se em classes e ordens. Portanto, consideramos aqui apenas 3 classes. A primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda ordem é a ordem das dezenas, a terceira a ordem das centenas, a quarta ordem unidades de milhar, quinta ordem dezenas de milhar, sexta ordem centenas de milhar, sétima ordem unidades de milhão, oitava ordem dezenas de milhão e nona ordem centenas de milhão. Claro que o ábaco de 5 pinos, no ábaco de 5 pinos vamos ter apenas 5 ordens, não é? Portanto é até às dezenas de milhar. Por exemplo, o número 83.679, não é? 83.679 são 83.679 unidades, ou que se dividem, podem ser decompostas em 8 dezenas de milhar, né? 8 dezenas de milhar, representa-se 8 dezenas de milhar, 8 vezes 10.000 dá 80.000 unidades, são mais 3 unidades de milhar, 3 unidades de milhar, que é 3 vezes 1000, mais 6 centenas, que são 6 vezes 100, 600, 7 dezenas, 7 vezes 10, 70, e 9 unidades. Somando isto tudo, obtemos o número 83.679. Portanto, um número decomposto, um número de 5 algarismos, decomposto nas diversas parcelas, nas diversas ordens. Né? Portanto, tem 9 unidades, 7 dezenas, 6 centenas, 3 unidades de milhar e 8 dezenas de milhar. Vamos ver então o número de 5 algarismos e as suas respectivas ordens. O número de 5 algarismos tem 2 classes e 5 ordens. Na primeira ordem, pertencente à primeira classe, temos o algarismo das unidades, portanto 9 unidades, 9 vezes 1, 9 unidades. Na segunda ordem, do mesmo número, considerando o mesmo número, temos 7 dezenas, 7 vezes 10 é 70 unidades, ou 70 unidades mesmo, 70 vezes 1, 70 unidades. O terceiro algarismo diz respeito à ordem das centenas. Nós temos 6 vezes 100, 600 unidades, que é exatamente igual a 60 dezenas, 60 vezes 10, 600 unidades, ou exatamente igual a 600 vezes 1, 600 unidades. No algarismo
quarto, na quarta ordem, temos o algarismo 3, que representa 3 unidades de milhar, 3 vezes 1000, 3000 unidades, 30 centenas, que dá 3000 unidades, 300 dezenas, 3000 unidades, ou 3000 unidades mesmo. Portanto, são as várias maneiras de poder representar. Na quinta ordem, temos o algarismo 8, que são 8 dezenas de milhar, 8 vezes 10.000, ou 80 dezenas de milhar, que é 80.000 unidades também, 800 centenas, que são 80.000 unidades, 8.000 dezenas, ou 80.000 unidades. Portanto, tudo isto dá 80.000 unidades. O algarismo adquire o seu valor de acordo com a posição relativa que ocupam no número. É evidente que o algarismo que está na primeira ordem é a ordem das unidades, que representa uma unidade. O algarismo que está na segunda ordem está na ordem das dezenas, representa 10 unidades. O algarismo que está na terceira ordem está na ordem das centenas, representa 100 unidades. O algarismo que está na quarta ordem está na ordem das unidades de milhar, representa 1000 unidades. E o quinto algarismo que está nas dezenas de milhar, representam 10.000 unidades. Portanto, o número 11.111, não é? É constituída por 10.000 unidades, mais 1000 unidades, mais 100 unidades, mais 10 unidades, mais uma unidade. Somando isto tudo, dá-nos o número 11.111. O sistema de numeração decimal e a relação entre a primeira e a segunda ordem é simples, é sempre por ser decimal, a ordem, 10 unidades de uma ordem são iguais a uma unidade da ordem superior, não é? Portanto, 10 unidades desta ordem é igual a uma unidade desta. 10 unidades desta ordem vai ser igual a uma unidade daquela, das centenas. 10 unidades desta ordem vai ser igual a 10 desta. E 10 unidades desta vai ser igual a uma unidade daquela. Portanto, é sempre o grupo de trás, o menos valor, 10 unidades desse grupo é igual a uma unidade do grupo seguinte. Portanto, visto no ábaco, nós temos 10 argolas, né? São 10 unidades, e isto é exatamente igual a uma dezena. Né? Isto é igual exatamente a uma dezena. Saiu as 10 unidades e ficou exatamente uma dezena. A relação entre a primeira e a segunda ordem de 10 unidades é igual a uma dezena. Vamos ver isto. Portanto, as 10 unidades, como 10 unidades é igual a uma dezena, né? Sai as 10 unidades e ficam uma dezena. Isto porquê? Porque no ábaco de 5 pinos, ou num ábaco qualquer, o algarismo máximo que pode existir o número de argolas que corresponde ao algarismo máximo que pode existir em cada pino é 9 e nunca 10. Né? 10, quando chega a 10, agrupa para o grupo seguinte. Isto é, 10 unidades saem do pino e passamos a ter uma dezena no pino seguinte. E isto há de ser igual para todos os outros pinos. A relação entre a segunda e a terceira ordem é na mesma. 10 dezenas é igual a quê? A uma centena. Não é? 10 dezenas, que eram 10 argolas verdes, é exatamente 10 argolas laranjas é exatamente igual a uma argola verde. Não é? 10 laranjas é igual a uma argola verde. A relação, vamos supor que nós temos aqui o número, temos 10 argolas aqui na ordem das dezenas e 9 argolas na ordem das unidades, no primeiro pino. Portanto, aqui nós temos o valor máximo, é aceitável. Aqui já não, nós só podemos ter o algarismo máximo que pode existir em cada ordem é o 9, e nós temos aqui o 10 que tem 2 algarismos. Nós temos que substituir estas 10 e passar à ordem das centenas. No fundo, estas 10 dezenas, que está aqui mostrado ao lado, há de ser igual a uma centena. É o que vai acontecer. Estas 10 vão sair e vai entrar uma centena. Não é?
Portanto, que número é que nós temos aqui? Temos 109, é o número 109, não é? 1, uma centena, 0, dezenas, 9 unidades. A relação entre a terceira e a quarta ordem, isto é, 10 centenas é igual a 1 milhar, é exatamente o mesmo, não é? Estas 10, não é possível ter 10 argolas no pino, não é? O máximo é 9, portanto, vamos agrupar estas 10 numa unidade de milhar. Saem as 10 e entram uma unidade de milhar, não é? Por exemplo, temos aqui este número, temos 9 argolas na parte das unidades, que é o máximo, 9 argolas no pino das dezenas, também é o máximo, e temos 10 argolas no pino das centenas, que não é possível ter. Portanto, estas 10 têm que ser convertidas para uma unidade de milhar. É o que vai acontecer, estas 10 saem e entram uma argola para a unidade de milhar, uma azul. Portanto, que número é que nós temos neste momento? Temos 1099. Temos 1099, é o número que está aqui. 1000, unidade de milhar, 0, 99. 0 centenas e 9 dezenas e 9 unidades. A relação entre a quarta e a quinta ordem, que é a última, mantém-se a mesma relação. Por isso é que um sistema é decimal. É 10 desta ordem é equivalente a uma da ordem seguinte. Não pode existir aqui 10 argolas. Isto vão ter que sair e entra uma argola na dezena de milhar. Saíram as 10, entrou uma na dezena de milhar. Então, a relação entre a quarta e a quinta ordem, a regra é exatamente a mesma. Isto é, vamos admitir que temos 9 unidades, 9 argolas na ordem das unidades, 9 argolas na ordem das dezenas, 9 argolas na ordem das centenas e 10 argolas na ordem das unidades de milhar. Não é possível ter 10 argolas. Portanto, o algarismo máximo é 9. Portanto, temos que agrupar isto para a ordem seguinte. E agrupa-se, saem as 10 e entra uma da dezena de milhar. Portanto, neste caso, nós temos um número que é 10999, isto é, 10.999. É este número que está aqui representado. Uma dezena de milhar, 0 unidades de dezena de milhar, 10.999. Então, 10.999. Portanto, questões que podem ser levantadas ou equacionadas qual é a quantidade máxima e mínima de argolas que podem estar num pino? Existem exceções? Qual o maior e menor algarismo numa ordem? Quais são os algarismos que podem estar numa ordem? Existem exceções? Vamos ver estas questões. O ábaco de 5 pinos, ou seja, um número com 5 ordens, no máximo quantas argolas podem estar num pino? Portanto, nós temos aqui o ábaco de 5 pinos, com as 5 ordens, a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas, a ordem das unidades de milhar e a ordem das dezenas de milhar. E a pergunta que se faz é, no máximo, quantas argolas pode estar em cada pino? 9 argolas, exatamente. Como nós vemos aqui, o máximo são 9 argolas. Não pode ser as 10, porque se tivesse 10 tinha que agrupar para o número seguinte. E outra pergunta, qual é o maior algarismo em qualquer uma das ordens? Exatamente o 9. Não é? Nós podemos ter, na ordem das unidades podemos ter de 1 a 9, na ordem das dezenas podemos ter de 1 a 9, das centenas de 1 a 9, das unidades de milhar 1 a 9 e das dezenas de milhar 1 a 9. Claro que, no caso, excetuando a ordem maior do número, todas as outras podem ter a situação extrema, isto é, não ter argolas. Isto é, neste caso, se não tivesse argolas aqui seriam 0, se não tivesse argolas aqui seriam 0, se não tivesse argolas aqui também seria 0, se não tivesse argolas aqui também seria 0 unidades. Contudo, aqui na primeira ordem, se o número fosse de 5 algarismos, não podia ser 0, porque sendo 0, o número deixaria de ser de 5 algarismos e passaria a ser de 4. Não é? Portanto, qual é o maior algarismo em qualquer uma das ordens? É exatamente o 9. Agora a pergunta que se faz é, qualquer um dos pinos pode ter o máximo de argolas? É evidente que pode. Pode, 9 argolas. E qualquer uma das ordens pode conter o algarismo 9, ou seja, o número 5, o número de 5 algarismos ser o número, é o número 99.999. Portanto, é a situação que está aqui representada. Portanto, no máximo os 5 pinos, podem ter um máximo de argolas. Corresponde a 9, e neste caso seria o número 99.999.
Outra questão que se coloca é, no mínimo, quantas argolas podem estar num pino? 0 argolas, exceto na ordem, na ordem maior do número, como nós já vimos. Quer dizer, todas elas podem ter 0, exceto esta. Se for um número de 5 algarismos, esta ordem, no mínimo, tem que ter 1. Tem que ter uma argola, porque senão deixaria de ter a quinta ordem ser um número de 4 algarismos. Assim como, por exemplo, num número de 4 algarismos, não é? A ordem das unidades, das dezenas e das centenas podem não ter argolas, mas a ordem das unidades de milhar, por ter 4 algarismos, tem que ter pelo menos uma. E exatamente para as centenas. Se fosse um algarismo, um número de 3 algarismos, a ordem das unidades e das dezenas podia não ter argolas, mas a ordem das centenas, por ser um número de 3 algarismos, tem que ter pelo menos uma argola. E idem para as dezenas e unidades. Não é? Portanto, exatamente, podem ser todas, exceto a primeira argola referente à ordem de maior número, como está aqui dito. Qual o menor algarismo em qualquer uma das ordens? É o 0, exceto na ordem maior, que é o número 1. Né? Todas elas podem ser o menor algarismo, é o 0, é não ter nenhuma argola. Mas na maior ordem do número tem que ter pelo menos uma argola, é o número 1 menor. Qualquer uma das ordens pode ter o algarismo 0? Não. Podem todas, à exceção da ordem mais elevada, como já vimos.